Fala galera, aqui é o Fábio Hirata pro Inside Jiu-Jitsu. Hoje viemos até a cidade de Suzuka, conhecendo um pouco mais sobre a Tokai BJJ. E conversamos com o mestre Roberto Nakaya, um dos precursores do Brazilian Jiu-Jitsu aqui no Japão. Acompanhe. Bom, eu comecei o Jiu-Jitsu em 94, em São Paulo, que eu sou de lá, numa academia do Ipiranga. E meu primeiro professor foi o Givanildo Santana, da Lotus Club. E naquela época ele ainda era até faixa roxa. E naquela época não tinha muito jiu-jitsu em São Paulo, assim. O jiu-jitsu não era tão forte, estava começando naquela época. E até o meu professor atual, o Barbosa, ele ainda era até faixa branca ainda, né? Então, depois dali pra frente é que foi crescendo o jiu-jitsu mesmo. Então, o jiu-jitsu aqui no Japão, eu comecei a dar aula aqui no Japão no final de 97. E naquela época ainda não tinha muita academia. A academia, eu acredito que a mais antiga era a do professor Elcio Furukawa. Ele era faixa marrom lá de Nagano. Inclusive eu fiquei sabendo que ele veio a falecer uns tempos atrás aí, mas naquela época que eu saiba, quando eu comecei, só tinha a do professor Elcio. E de academias japonesas era para extra, né? E a Nagoya Brazilian Jiu-Jitsu estava começando e a Live também estava começando. Agora de equipes brasileiras assim na região, com o tempo, em 98 para 99 mais ou menos, apareceu o professor Rocha, aí veio os irmãos Tani, Takao Tani e o Takeo Tani, e aí começou, dali para frente que começou. A dificuldade principal era a informação, porque naquela época eu também, como eu tinha começado faz pouco tempo, aí eu tive que vir para o Japão ganhar um dinheiro para poder terminar meus estudos lá. Era bem difícil, porque não tinha nem internet naquela época, né? Então não tinha um YouTube que nem agora para você poder ver técnicas, né? E naquela época nosso treino era a raspagem tradicional, montada, enforcamento, armlock, um triângulo, no máximo que era uma técnica assim muito legal era guardinha de gancho, né? Raspagenzinha de gancho, isso daí. Começando a esgrimar, essas técnicas bem básicas, né? Na verdade eu acho que isso daí foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida até hoje. Eu tenho, aqui no Japão eu tenho 26 anos, né? Desde que eu cheguei em 89, né? Aí depois em 94 eu fui para o Brasil treinar jiu-jitsu, fui estudar, e aí em paralelo eu estava treinando jiu-jitsu, aí o dinheiro acabou, tive que voltar, aí eu comecei a treinar os meninos aqui da fábrica de graça, tudo. Então, se você vê daquela época para agora, evoluiu muito, né? Tem muita gente que treina jiu-jitsu aí e agora assim nem sabe da história antiga, como que foi, nem sabe como que surgiu o jiu-jitsu na comunidade Nikkei aqui no Japão, né? São poucas pessoas que sabem mesmo como que foi sofrido isso tudo. Hoje em dia o pessoal entra numa academia, o pessoal tem muita técnica já para oferecer, né? Naquela época não, né? E você começar isso tudo e contribuir com tudo isso daí, na verdade acho que foi a melhor coisa que eu fiz aqui no Japão. Bom, a Tokai aqui no Japão ela tem 5 filiais: Suzuka, Tsu, Shiga, Yokkaichi e Igawa.
e tem a Champion Team em Fukui também. Bom, aí tem uma equipe na Filipinas, né? E a gente tem mais 6 filiais no Brasil, né? Essas filiais são todos alunos que se formaram aqui, e acabou que naquela época da fábrica, como estava ruim, né? Aquela situação ruim, muita gente foi embora. Então, naquela época já tinha formado alguns faixa preta, aí eles já foram para o Brasil e já montaram a equipe deles lá. No Brasil, eu acredito que deve ultrapassar 200 pessoas. Aqui a gente deve ter mais ou menos também entre 150 a 200 pessoas, contando com todas as filiais. E na Filipinas a gente deve ter umas 30 pessoas. Seminário, na verdade, é o resultado do seu trabalho que você vem fazendo no dia a dia, né? A pessoa... Porque você só vai dar seminário se a pessoa realmente tiver interesse naquilo que você tem para oferecer. Então, se você realmente tem aquilo para oferecer, é um negócio muito gratificante, né? Porque você se sente importante, porque, como eu te falei, hoje em dia na internet tem tudo que é técnica que você quer saber, né? Mas a pessoa pedir para você fazer um seminário para saber da sua boca como que é, isso aí é muito legal. Então, a qualidade do jiu-jitsu hoje melhorou muito aqui no Japão. Eu acredito que ainda tem para melhorar muito, mas em comparação com há 20 anos atrás, nossa, ficou muito, muito forte. Hoje em dia, que nem alguns anos atrás, os atletas brasileiros vinham para cá para ganhar título, né? Vinha disputar o asiático, isso e aquilo, na certeza de que vinha para ganhar, ia ganhar os títulos, ia ganhar premiação. Hoje em dia não é mais assim não, né? Então, se o cara vem para lutar, ele vai levar aperto, vai levar perreio, só vai ganhar se merecer mesmo. Bom, a diferença é o seguinte, a principal diferença para mim não são nem as técnicas, mas por exemplo, tem muito brasileiro lá do Brasil mesmo que faz seminários. Então eles estão fazendo seminários muito nos Estados Unidos, Austrália, Coreia e por aí vai. Aqui no Japão diminuiu muito isso daí. Por quê? Porque o pessoal, eu acredito por causa da situação financeira, paga muito pouco seminário para eles. Então o que acontece? É muito mais fácil um lutador bom vai dar um seminário nos Estados Unidos ou na Austrália, que ganha, por exemplo, $100 por aluno, do que vir para cá, para o Japão, para ganhar 50, né? Eu sei de países aí, de academias, que pagam a passagem na classe executiva, pagam hotel bom. Aqui não, se a gente traz o cara, ele vem de econômica, ainda vai dormir na casa de um aluno ou na casa do professor, né? Então fica difícil comparar isso daí, né? O quanto que a pessoa ganha. Eu não sei se é certo ou se é errado, né? Não sei. Mas eu sei que realmente fica difícil trazer os brasileiros para o Japão por causa disso daí, né? O japonês paga muito pouco pelo seminário, pelo serviço que eles têm a oferecer. Bom, velha escola e nova escola, né? Eu sou da velha escola. E aí galera, espero que tenham gostado da entrevista. Não deixem de assistir a segunda parte. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, nos acompanhe também no Facebook e no Instagram. Inside Jiu-Jitsu, conhecendo o Jiu-Jitsu aqui do Japão.